Acaba de dar meia-noite na capital russa, São Petersburgo. As ruas estão vazias e, com temperaturas abaixo de zero, a maior parte da cidade adormeceu. Mas em um palácio real no centro da cidade, uma festa está sendo planejada. Uma festa só para uma pessoa? O convidado especial está a caminho e chegará em poucos minutos. Entretanto, de volta ao palácio, bolos e vinho estão sendo cuidadosamente envenenados. O convidado estava indo direto para uma armadilha. Naquela noite, um grupo de homens da alta sociedade executou um plano elaborado para matar e se livrar de Rasputin, o famoso curandeiro místico que havia se tornado o homem mais odiado da Rússia. Modelamos tudo isso para mostrar por que ele foi morto e o passo a passo da linha do tempo do seu assassinato. Pouquíssimas pessoas viveram uma vida mais insana do que Grigori Efimovich Rasputin. Ele passou de um camponês pobre que não sabia ler nem escrever para um santo quase divino, cercado de realeza e poder. Mas, para realmente entender por que ele se tornou tão odiado, precisamos voltar ao começo. Rasputin cresceu em uma pequena vila agrícola na Sibéria e teve uma vida bastante normal. Trabalhava na fazenda, casou-se e teve filhos. Mas, aos 28 anos, algo mudou na vida de Rasputin. A religião tomou conta e, de repente, ele deixou sua cidade e família para trás para fazer uma peregrinação. Vagando de cidade em cidade, ele começou a formar um pequeno círculo de seguidores que rezavam com ele e ouviam suas pregações. Por onde passava, padres e moradores ficavam fascinados com seu carisma e sua habilidade única de curar pessoas. Rasputin continuou andando por toda a Rússia dizendo que curava doenças das pessoas e em 1905 já tinha conquistado uma reputação quase divina. Essa reputação finalmente o levou ao topo, quando a imperatriz da Rússia pediu que ele curasse seu filho, que sofria de hemofilia. Apesar da gravidade da condição, Rasputin tirou a medicação dele, começou a rezar e milagrosamente o menino melhorou. Seja lá o que ele tenha feito, isso lhe garantiu a confiança da mulher mais poderosa do país. E logo, a imperatriz se tornou grande amiga de Rasputin, frequentemente dependendo dele por seus conselhos sábios. Em apenas alguns anos, a reputação sagrada de Rasputin o levou do fundo ao topo. Mas sua imagem divina e sobrenatural tinha um lado sombrio. Rasputin era alcoólatra. Ele era alguém que festejava e tinha casos constantes com seus seguidores. Em 1915, a polícia montou uma equipe de vigilância secreta e começou a seguir suas atividades do dia a dia. No dia 19 de fevereiro, Rasputin foi visto saindo de um prédio com 2 mulheres. Ele só voltou para casa às 3 da manhã. No dia 10 de março, a polícia o seguiu pela cidade e o viu se encontrando com uma prostituta. No dia 12 de maio, Rasputin levou uma prostituta diferente para seu apartamento e a trancou em um quarto até que ela fosse libertada por um empregado. Quase todos os dias, Rasputin era visto chegando em casa com prostitutas e suas próprias seguidoras, fazendo festas regadas à bebida e cantando em seu apartamento. Apesar de sua vida desregrada, ele continuava sendo amigo íntimo da imperatriz e isso lhe trouxe uma quantidade imensa de poder. Tanto que Rasputin começou a tomar suas próprias decisões políticas, nomeando novos ministros e dando conselhos sobre a guerra. O público estava se voltando contra Rasputin. Para muitos, o czar e a imperatriz haviam se tornado marionetes, sendo controlados pelo maligno e corrupto Rasputin. Na época, a mídia não tinha permissão para noticiar sobre isso, mas à medida que as coisas ficavam cada vez mais tensas, os jornais estavam dispostos a pagar multas por censura, apenas para escrever sobre a influência de Rasputin na Rússia. Toda essa raiva finalmente veio à tona em novembro de 1916, quando o político Vladimir Puriskovich discursava na Rússia. Parlamento. Não consigo fechar os olhos por várias noites, imaginando as cartas e mensagens que esse homem analfabeto está escrevendo para a imperatriz. O zar não governa mais. Ele se rendeu. O Império Russo está desmoronando. Agora todas as ordens vêm de Rasputin. Enquanto ele estiver vivo, não podemos vencer. Embora muitos pelo país sentissem o mesmo, ninguém havia expressado seu ódio por Rasputin de forma tão aberta, até agora. E quem estava na plateia naquele dia era Felix Yusupov. Apesar de ele mesmo fazer parte da família real, desprezava tudo o que Rasputin representava. Para ele, Rasputin era o diabo, e era preciso eliminá-lo para salvar a Rússia. Então ele ligou.
o influente político russo Vladimir Purishkevich foi uma figura central. Existem pessoas na Rússia que farão isso, e você está conversando com alguns deles agora. Com essa mensagem ficou claro que ambos estavam em sintonia. E apenas uma semana depois eles se encontraram a bordo do trem de Purishkevich, que estava estacionado em uma estação ferroviária próxima. Yusupov havia trazido o grão-duque Dmitry Pavlovich, primo do czar, o doutor Lazovert, um velho amigo militar, e o tenente Sergei Sukhotin. Naquela noite, os 5 homens elaboraram o grande plano de atrair Rasputin e matá-lo. Veja como eles planejaram fazer isso. Na noite escolhida, o grupo se encontraria no palácio de Yusupov, no centro da cidade. Exatamente a 1h da manhã, Yusupov iria buscar Rasputin, conduzido pelo doutor, que estaria vestido de motorista. Quando eles voltaram ao palácio, o doutor ele estacionaria perto da entrada de forma a esconder Rasputin da rua. Eles sabiam que Rasputin era protegido por 3 agências de segurança, então era provável que espiões estivessem monitorando cada movimento seu. Uma vez dentro do palácio, o doutor se juntaria ao resto do grupo em um cômodo no andar de cima, enquanto Yusupov e Rasputin desceriam para o porão que a gangue havia transformado em uma luxuosa sala de jantar. Ali, as grossas paredes de concreto impediriam que qualquer grito ou tiro fosse ouvido do lado de fora do palácio. Durante a festa, Yusupov ofereceria a Rasputin vários bolos e vinhos que haviam sido misturados com um poderoso veneno de cianeto. E se tudo corresse bem, Rasputin estaria morto em apenas 15 minutos. Para se livrar de qualquer evidência, o grupo então iria até o trem de Purishkevich, queimaria as roupas de Rasputin e estacionaria o carro no vagão de carga, pronto para sair de São Petersburgo mais tarde naquela noite. O grupo então caminharia pela cidade até outro carro e voltaria dirigindo para a cena do crime. Por fim, eles embrulhariam o corpo de Rasputin, dirigiriam até uma ponte próxima e o jogariam no rio gelado, esperando que nunca mais fosse visto. Mas tudo isso só aconteceria se Rasputin aceitasse a festa em primeiro lugar. Eles precisavam de um jeito de atraí-lo. Então Yusupov começou a fingir dores no peito e foi até Rasputin em busca de seus poderes de cura. Ao longo do mês, os dois se encontraram várias vezes, e Yusupov conseguiu se tornar amigo de Rasputin. Em cada encontro, Rasputin sempre pedia para conhecer a esposa de Yusupov, Irina, de 21 anos. Yusupov nunca deixaria Rasputin chegar perto de sua esposa, mas isso lhe deu uma ideia. Ele disse a Rasputin que Irina daria uma festa com as amigas no dia 29 e convidou Rasputin para ir conhecê-la. Rasputin, sendo o maior conquistador, não conseguiu resistir. A noite do assassinato havia chegado. Era uma noite especialmente fria e às 23 horas as ruas estavam vazias. Era hora de começar a festa. Purishkevich desceu do trem às 23h15 e esperou nervoso para ser buscado. Às 23h50, 20 minutos depois do planejado, o Dr. L parou ao lado dele. Eu acariciei o garçom para cima. Purishkevich entrou no carro e, juntos, foram dirigindo até o Palácio Yusupov. De acordo com o plano deles, os portões da entrada lateral deveriam ser abertos em um horário específico, mas quando chegaram, os portões estavam fechados. Para não levantar suspeitas, continuaram dirigindo e deram uma volta devagar alguns minutos depois, mas os portões ainda estavam fechados. Purishkevich saiu e entrou pela entrada principal a pé, enquanto o doutor, ele ficou dando voltas de carro até que os portões finalmente se abriram. Eles encontraram os outros 3 homens na sala de jantar, onde uma grande mesa estava repleta de bolos cor-de-rosa e outras delícias. Rasputin havia dito a Yusupov que seus espiões só saíram de seu apartamento pouco depois da meia-noite, então a quadrilha tinha algum tempo para matar antes de prendê-lo. Doutor, ele aproveitou a oportunidade para começar a separar os bolos e ralar o poderoso veneno de cianeto nas camadas de creme. Em seguida, ele serviu vários copos de vinho tinto e também os adulterou. Enquanto isso, de volta ao seu apartamento, Rasputin se preparava para a festa. Para ele, seria mais uma boa noite. Embora tivesse concordado em não contar ninguém para onde ia naquela noite, ele não conseguiu guardar segredo e acabou contando para sua filha e sua secretária. De volta ao palácio, o grupo estava dando os toques finais na festa. Para fazer parecer que os convidados da festa tinham acabado de subir, eles deixaram pedaços de bolo e bebidas na mesa e começaram a tocar música no gramofone. Com tudo pronto, Yusupov e Dr.
Lá saíram para buscar Rasputin por volta das 12h15. 45 minutos depois, o grupo ouviu um carro chegando ao palácio. Yusupov e Rasputin entraram na sala de jantar, enquanto o Dr. Lee se juntou ao resto do grupo no andar de cima. Até agora, tudo estava correndo conforme o planejado, e quando o serviço tivesse feito, o grupo desceria esperando encontrar seu inimigo morto no chão. Pelos próximos 30 minutos, o grupo ficou no topo da escada, tentando ouvir a conversa abafada. Então, Yusupov subiu correndo as escadas para lhes dizer que Rasputin não estava comendo nem bebendo nada. Gostaria de expressar meus sinceros cumprimentos a todos os senhores e autoridades que se encontram presentes nesta importante ocasião hoje. Parece que absolutamente tudo está dando muito errado neste exato momento. Este objeto aqui... A criatura não come nem bebe. O que devemos fazer? Ser paciente. Volte e tente novamente, mas não o deixe sozinho por 1 minuto sequer. Yusupov subiu as escadas correndo pela segunda vez. É impossível. Ele bebeu 2 copos de vinho, comeu alguns pedaços de torta e, como você pode ver, nada aconteceu. Absolutamente nada. E, pior ainda, ele começa a perguntar quando vai conhecer Irina. Voltar. O veneno certamente fará efeito. Só precisamos de um pouco de tempo. Yusupov voltou a se juntar ao seu convidado e continuou a fingir uma conversa agradável. Mas a cada taça de vinho, Rasputin ficava mais impaciente e parecia que seus poderes sobrenaturais de alguma forma estavam superando o veneno. Depois de mais meia hora de bebida constante, Yusupov subiu correndo e contou para o grupo que o veneno simplesmente não estava funcionando. Precisamos acabar com isso hoje à noite. E se eu atirar nele? Mais rápido e fácil. Boa ideia. Agora não importa. Quem o mata? Só uma coisa importa. Ele precisa estar morto. Hoje, aconteça o que acontecer. Sem hesitar, Yusupov pegou sua pistola e voltou para o porão. Não demorou muito até que o grupo ouvisse um estrondo alto e um corpo caindo no chão. Eles desceram correndo para finalmente ver o inimigo deles caído no chão. O corpo dele ainda se contorcia e ele soltou alguns suspiros fracos, mas eles tinham certeza de que Rasputin finalmente estava morto. Sem perder mais tempo, eles apagaram as luzes e continuaram seguindo o plano. 3 dos homens foram até o trem de Perishkev para começar a queimar as evidências. Como tenente, Sares parecia mais com Rasputin, ele estava usando o casaco dele. Assim, qualquer espião que estivesse seguindo eles poderia pensar que Rasputin estava dentro do carro. De volta ao palácio, Yusupov e Perishkevich tentaram processar o que tinham acabado de fazer. Tinha levado mais tempo do que eles esperavam, mas o plano deles estava quase no fim. Mas de repente, eles ouviram passos vindo do andar de baixo e uma porta se abrindo. Para surpresa deles, o homem que achavam estar morto agora cambaleava pelo pátio e ia direto para a saída. Perishkevich pegou sua pistola e correu atrás de Rasputin no pátio. Quando ele estava quase chegando no portão, 2 tiros saíram da arma de Perishkevich, mas ambos erraram o alvo. 2 pessoas estavam passando quando Perishkevich começou a atirar e rapidamente fugiu. Por mais que tentassem, parecia que Rasputin era realmente invencível. Mas Perishkevich disparou mais 2 tiros, que finalmente acertaram Rasputin nas costas, acabando com ele. Já passava das 3 da manhã e o plano tinha tomado um rumo caótico. Rasputin agora estava caído morto nos portões do palácio, à vista de qualquer um que passasse na rua. Perishkevich correu de volta para dentro e se deparou com 2 soldados protegendo o palácio. Ele contou a eles o que havia acontecido, e, para seu alívio, eles ficaram felizes que alguém finalmente tivesse matado Rasputin. Os soldados trouxeram o corpo de Rasputin de volta para dentro e o enrolaram em uma cortina. Enquanto isso, Yusupov estava enlouquecendo em outro cômodo. Enquanto tudo isso acontecia, um policial chegou ao palácio e começou a interrogar Perishkevich sobre os tiros. Escuta, irmão. Você ama nosso santo soberano e a Rússia? Gui. Claro, Vossa Majestade. Você sabe quem é o principal inimigo da Rússia? É claro, Grigori Rasputin. Então, nós simplesmente o matamos. Ele não tá mais entre nós. Se alguém perguntar, você não viu nada e não sabe de nada.
Escute, Vossa Majestade, se perguntarem e eu não estiver sob juramento, não direi nada. E assim, o policial foi dispensado. O resto da turma voltou 5 minutos depois, ainda carregando as roupas de Rasputin. Como acabou se revelando, o fogão do trem era pequeno demais e o casaco e os sapatos de Rasputin não cabiam lá dentro. Mesmo assim, o grupo não tinha tempo a perder, então colocaram o corpo de Rasputin embrulhado no porta-malas do carro e pegaram a estrada. Para evitar suspeitas, eles dirigiram devagar, saíram da cidade e chegaram à Ponte Petrovski. Sem perder mais tempo, amarraram alguns pesos ao corpo dele e o jogaram em um buraco no gelo, junto com o casaco e os sapatos. Já eram 5 da manhã quando o grupo finalmente voltou ao palácio, apenas para descobrir que haviam deixado para trás o outro sapato de Rasputin e manchas de sangue por todo o pátio. Já era simplesmente tarde demais. Todos os homens voltaram para suas casas. O que aconteceria depois? Estava nas mãos do Dissila. Apenas 2 dias depois, sangue foi encontrado na Ponte Petrovskovsk e uma bota foi vista saindo do gelo. A polícia iniciou as buscas ao longo do rio e logo encontrou o corpo de Rasputin congelado sobre o gelo. Não havia como se esconder. Quem fez isso? Os 5 homens fizeram muito pouco para encobrir o crime. Todos sabiam onde Rasputin estava naquela noite. Apesar disso, o czar acreditava que prender qualquer um deles poderia agravar ainda mais o já tenso cenário político que se desenrolava em toda a Rússia. Pavlovich, doutor, Lê e o Tenente S. acabou saindo da Rússia. Purishkevich permaneceu na Rússia, mas morreu poucos anos depois. Yusupov, o homem por trás de tudo isso, foi exilado e passou o resto da vida na França com sua esposa.